Olá, senhores. Continuando o Evangelho, número 2. Vamos à segunda parte, né? O vídeo 2 do Evangelho. Eu havia parado no anterior. Nos nazarenos. Agora vamos saber um pouco sobre os publicanos. Publicanos. Eles eram denominados em Roma, que eram os cavalheiros arredentares, ou seja, eram as pessoas que iam cobrar as taxas daquela época, as taxas públicas. Eram os cobradores de impostos que iam nas casas, no comércio, no campo. As pessoas eram obrigadas a pagar. Eu acho que em algumas situações tinham que dar o que eles tinham, não tinham dinheiro, mas tinham que dar, por exemplo, um cara que cuidava de ovelhas, aí era obrigado a dar, né, para eles, porque não tinham dinheiro para pagar. Um comerciante, se negasse, eles tinham que dar alguma coisa lá do que tinha para vender, né? Mas geralmente eles queriam era dinheiro. E é claro, tinham as suas punições também, né? Então, de toda a dominação romana, o que foi que ocasionou menos aceitação nos judeus foi que aconteceu várias revoltas, várias vezes. Fez-se disso uma questão, então acabou se autotransformando, ou eles transformaram, em um caso de uma questão de religião. Formou-se um partido poderoso. O chefe desse partido era Judá, apelidado Gaulonita, que estabeleceu que não se pagaria imposto algum aos romanos. Começaram a desprezar os publicanos e aqueles que tinham intimidade com eles, se davam com os cobradores de impostos. Temos também, naquela época, tínhamos também os portageiros. Os portageiros. Pode-se comparar o serviço que eles faziam naquela época com os que tomam conta das fronteiras dos países. Só que ali eram cidades, não eram países, vinha de uma cidade para outra, né? Então, quando entravam ali os publicanos, havia uma antipatia, né? E muitos eram proibidos de atravessar a fronteira. Acabavam alguns sendo
expulsos. E naquela época já se sabe que quando alguém era expulso era na base da porrada mesmo, né? Tivemos também os antigos fariseus. Os fariseus está mencionado, né, na Bíblia. Fala sobre os fariseus, né? Os fariseus. Eles eram uma parte importante na teologia judaica. Era a compilação das interpretações sucessivas sobre o sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma, ou seja, era compilação, ou seja, uma coleção de textos ou trechos de vários autores, né? Que naquela época um escrevia, o outro escrevia, o João escrevia, não sei quem escrevia, né? Então, esses fariseus, eles liam, interpretavam, os doutores da época, né? Os doutores das letras, né? Então, isso acontecia sempre. Então, uma determinada frase, um poderia dar uma interpretação, o outro dava outra interpretação. E aí, naquele conjunto, a melhor interpretação que lhes favorecesse para o povo ficar gado, né? Ovelhinha, né? Para o povo ficar ovelhinha. Então, eles determinavam que seria aquilo escrito para constar como, vamos dizer, verdadeiro, né? Devido às várias interpretações, surgiram diversas seitas. Por quê? Daquele conhecimento, um dizia, não, isso quer dizer uma coisa, vinha outro, não é isso não. Aí vinha outro, dizia, fazia outra interpretação. Aí começou aquela coisa, né? Como aconteceu com os protestantes, que interpretaram também certas coisas da Bíblia diferente do que a Igreja Católica e formaram a religião batista, né? Protestante batista. E naquela época os fariseus já tinham esses problemas. Então, apareceu muitas e muitas seitas, mas a mais influente, a que teve maior influência ali naquela época, foi a seita dos fariseus, né? O chefe chamava-se Hillel, ou Hillel, não sei como se lê isso. H-I... Hillel, ou Hillel. Ele era um doutor judeu nascido na Babilônia. Doutor não é médico, doutor das escrituras. Hillel fundou uma escola onde ensinava que só deveriam ter fé nas escrituras, ou seja, naquilo que foi determinado lá por aquele grupinho, né, que diz, isso aqui é melhor, tira isso, coloca isso, essa outra interpretação está melhor, então vamos colocar isso aí. Era assim, né? A origem desses procedimentos dos fariseus foi há 180, mais ou menos, ou há 200 anos
antes de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo aparecer aqui nesta dimensão. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, principalmente sob a época de soberano Ícano. Soberano Ícano. Ele era pontífice rei dos judeus. E também na época de Aristóteles e de Alexandre, que foi o rei da Síria. Mas o rei da Síria restituiu as honras e os bens aos fariseus. E então recobraram, os fariseus, recobraram o poder até acontecer a ruína de Jerusalém, já no ano 70 da era cristã. E seu nome de fariseus desapareceu, ninguém mais soube deles, porque houve uma dispersão, dos judeus, uma dispersão, ou seja, uma separação dos judeus, e aí acabou. Os fariseus foram por água abaixo, acabou. Na época que eles estavam ali, naquele grupo vivendo, os fariseus usavam a religião para os devidos fins, ou seja, era a dominação sobre o povo. Eles passavam por santos, bonzinhos, mas eram orgulhosos e tinham ânsia do domínio. Então, Jesus Cristo, quando ele veio aqui, ele tentou desmascarar os fariseus, que eram hipócritas, ou seja, uma pessoa hipócrita é uma pessoa falsa, Você ensina uma coisa, você está mostrando uma coisa, mas por trás você é outra pessoa, faz outras coisas indevidas, você faz aquilo que disse que era proibido fazer. Então, Jesus tentou desmascarar os fariseus, que eram hipócritas, e os fariseus passaram a ser inimigos de Jesus Cristo. Então, o que fizeram os fariseus? Eles se ligaram aos sacerdotes para provocar uma amotinação, uma revolta do povo contra Jesus e eliminaram, e foi o que aconteceu, certo? Então, aí fica essa parte mais bem esclarecida, quem eram realmente os fariseus, que se passavam por seres bons, seguidores da palavra de Deus, seguidores dos ensinamentos de Deus, do Criador, e por trás dos panos eram totalmente diferentes. Então, senhores, aqui ficamos com o segundo vídeo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, canalizado ou psicografado por Allan Kardec, e aguardem o número 3. Paz, luz.